O último mês, ele foi marcado por um tema central no mundo de inteligência artificial, que são loops agênticos. Para dar uma contextualizada para ti, o Peter Steinberger, esse cara aqui, que vocês muito bem devem se lembrar dele, ele fez esse tweet no começo do mês, falando que você não devia mais estar fazendo prompt de agentes que codam mais. Você devia estar fazendo o design de loops que fazem os prompts dos agentes. O Peter Steinberger, se você não conhece, ele não ouviu falar, ele foi o cara que criou o OpenClaw. E, nesse momento, ele começou a trabalhar para a OpenAI nessa ponta de designs agênticos, etc. E para corroborar ao que esse cara falou, a gente tem essa outra figura aqui, tão famosa ou até mais famosa que ele, que foi o Boris. O Boris foi o criador do Cloud Code. Ele faz parte do staff tecnológico da, da Anthropic. E há 16 dias ele falou o seguinte: eu não dou prompts para o cloud mais. Eu tenho loops rodando que dão prompts para o cloud e descobrem o que fazer. Meu trabalho é escrever loops. E essa é a transição que veremos pelo resto do ano, que é o chefe do Cloud Code na Anthropic, e ele, na verdade, foi o criador, o idealizador dessa tecnologia. Então, quando esses dois nomes começam a falar para a gente sobre como que eles veem o futuro, a gente tem que sim parar e entender minimamente o que eles estão fazendo e se isso se aplica ou não ao teu negócio, ao meu dia a dia e ao teu dia a dia, beleza? Para você que está chegando agora e não me conhece ainda, o meu nome é Alexandre Clepa e eu sou fundador da Prompt Society. Tem mais de 12 anos que eu estou em tecnologia. Eu me graduei em engenharia de controle e automação e também fiz engenharia mecatrônica com foco em inteligência artificial. Eu trabalhava com próteses robóticas para reabilitação na Itália. Eu fiz a minha graduação em Barcelona e outra graduação no Brasil. E depois de todo esse tempo em inteligência artificial, cheguei a escrever o capítulo de um livro de medicina ortopédica classificando ondas cerebrais com inteligência artificial. Eu fundei a Prompt Society, que é uma comunidade de IA que te ensina diariamente a como que você utiliza a inteligência artificial no teu dia a dia sem que você seja programador. E se você não conhece a gente ainda, a Prompt Society é isso daqui, ó. É uma comunidade de IA com mais de 1.000 membros, mais de 60 agentes, em 26 estados, a gente já está em 4 países, cara, veja só. E a gente tem como objetivo central tirar o Brasil da segunda divisão pelo meio da democratização da tecnologia. Então, se você tá aqui, cara, comenta nesse vídeo, dá like, ativa aquele sininho pra gente e se inscreve no canal, que desse jeito o YouTube fala, poxa, esse conteúdo é maneiro e vai levar a tecnologia para mais pessoas, vai levar a tecnologia para mais pessoas que estão nesse momento precisando aprender para conseguir maior produtividade aqui no nosso país, beleza? Ajuda a gente nessa missão, conto com você. Pessoal, como que a gente vai dividir esse vídeo? A gente vai trazer uma contextualização. Primeiro, eu vou te explicar o que são esses agentes, o que são loops, a diferença entre o Go e o loop, que é um comando no Cloud Code, como que você vai utilizar cada um deles, e a gente vai terminar fazendo um teste na prática de como que funciona. Essa thumbnail que você está vendo aqui, essa foto que fica no vídeo, que talvez que você clicou, ela não foi feita por mim, ela foi gerada utilizando inteligência artificial e usando o loop. Afinal de contas, a gente tem que é, eat your own food, né? Coma a sua própria comida. Então a gente utiliza inteligência artificial aqui no dia a dia e a gente usou para gerar isso. E se você clicou nesse vídeo, foi porque você já teve um impacto de um loop na sua vida, beleza? Então a gente vai começar contextualizando com a apresentação que eu fiz aqui para vocês. Então, olha só, meus amigos, o que são agentes, o que são loops de agentes? São agentes que não desistem. A gente tem um comando principal aqui, que é o que eu acredito que você mais vai usar, que é o barra goal, que é objetivo em inglês. Então a gente vai falar sobre ele, sobre os loops desses agentes. E a grande pergunta é a seguinte: e se a IA não parasse no meio do caminho, tá? Eu vou apresentar para você o que está acontecendo e como que a gente faz para a IA continuar trabalhando sozinha até a tarefa ficar realmente pronta, aonde o objetivo central dela
é ir aprendendo no meio do caminho para entregar aquilo que você pediu para ela. Não importa, ela não vai fazer aquilo de te entregar um resultado, aí você lê, aí você manda outro prompt, aí você lê. Não. Os loops não trabalham assim. Ele trabalha com um objetivo e ela se vira para entregar isso daqui. Então, o problema, hoje a inteligência artificial, ela responde uma vez e espera. Então você vira um capataz repetindo, continua, continua, continua. E o sonho que fica é você dizer uma vez e ela cuidar de todo o resto sozinha. Entendeu? Você fica pedindo tarefa após tarefa, após tarefa, após tarefa. E a ideia que a gente tem de como isso poderia ser, é que em vez de você, ficar no loop, de você ser aquela ponte no meio que observa a tarefa e faz, que a gente tenha uma inteligência artificial que faça essa avaliação. Então você diz uma vez só, vai tomar o seu cafezinho, sai daqui, certo? E aí a IA te avisa quando tá tudo pronto. Então vira uma engrenagem, um organismo que ele gira sozinho, enquanto você, descansa ou você faz alguma outra coisa. E o segredo para tudo isso é esse daqui: é trabalhar em ciclo e não em um tiro único. O loop de agente, ele é agir, olhar o resultado, decidir e repetir. É a mesma coisa que um cozinheiro provando uma sopa. Então, como que o cozinheiro opera? O cozinheiro, ele tá lá, girando aquela sopona dele. Ele coloca o ingrediente, aí ele experimenta. Aí ele fala, poxa, está bom o suficiente? Não, falta sal. Então coloca sal. Aí ele experimenta. Tá bom o suficiente? Não, falta cebolinha. Aí ele coloca a cebolinha. Aí ele experimenta. Então ele vai indo. E ele só para quando a sopa tá pronta. Se não existisse esse loop no cozinheiro, o que o cozinheiro ia fazer? Ele ia provar a sopa não ia estar pronta. Aí ele ia te falar, tá faltando sal. Aí você ia falar, então coloque sal. Aí ele colocou sal, aí ele volta, coloquei sal, o que que eu faço? Aí você experimenta, aí você vai falar, falta cebolinha. Aí, então você ainda tá no loop. Dessa outra forma, não. Você sai do loop. Você não opera dentro do loop, correto? Então a força, ela não tá em nenhum passo sozinho. Ela tá na repetição e na correção, na repetição e na correção. Entendeu? E como que você, faz isso? É dessa maneira no Cloud Code. É um barra goal. Goal em inglês é objetivo, escreve goal mesmo, G-O-A-L. E aí você descreve a condição de pronto. O que que significa uma tarefa pronta para você? E a IA, ela vai trabalhar sozinha até cumprir isso. Quando ela atingir essa meta, ela mesma vai parar. É a mesma coisa que você contratar alguém e falar assim: só me chama quando a casa estiver limpa. Você contratou alguém e deu objetivo para a pessoa: casa limpa. Você não precisa falar, limpe a janela, limpe o chão, agora limpe tal coisa. Não, você dá o objetivo. Aí, se você falou, por exemplo, se você tivesse que falar, limpe a janela, e você olha lá, tem um pontinho, ela fala, tem um pontinho. Não, aqui a pessoa ia limpar a janela, ia ter uma outra IA falando lá para ela: ó, a janela ainda tá suja, tem um pontinho ali. Aí ela ia lá e ia limpar. Entendeu? Então é isso, você descreve essa condição, tá? Então, por exemplo, e é em português, tá, gente? Não precisa saber inglês para fazer isso, não. Então, por exemplo, continue até que a planilha tenha um resumo de cada mês e ela vai lá trabalhando para você. E quem decide que terminou é um segundo juiz, é uma IA menor e mais rápida, que só responde sim ou não. Então, é como o aluno que faz a prova, mas quem corrige é o professor. Ninguém aqui se autoaprova. Então, a IA, se você está usando o Office, por exemplo, ele não vai ter um viés de, poxa, eu fiz, então, se eu fiz, eu acredito que eu estou certo. Ele não se autoavalia. Tem outra IA que avalia, que geralmente é o Raico, que para você que está chegando agora, o Raico é o modelo mais rápido da OpenAI. Desculpa, o Raico é o modelo mais rápido da Anthropic. Então, ele geralmente que se autoavalia. Então, ela trabalha, e aí, se cumpriu a tarefa, se a outra IA fala que não, ela continua. Se ela fala que não, ela continua. Então, o aluno ele vai fazer a prova, mas quem corrige é um outro professor. E aí, ele tem uma linha de chegada. Então, trabalhe até ficar pronto, o gol. Mas, se você digitar barra loop, você vai encontrar outro comando. O que, que o barra loop é? Ele é basicamente um fica de olho e me avisa. Então, ele repete de tempo em tempo. Se você cria um loop utilizando barra loop, ele vai, por exemplo,
rodar em sequência, mas não com o objetivo de ver uma tarefa terminada. Ele vai rodar porque ele precisa ser rodado. Então ele é um loop que não tem uma validação inteligente ali. A validação dele é se aquele loop foi cumprido. Então o que a gente vai focar nesse momento é nesse modelo mais inteligente, na minha visão, que é o Go, certo? Não em loops de sincronização. Vamos lá, para usar bem e sem susto, isso daqui, tá, gente? Como que eu começo, Ale? Como que eu faço para começar? Você escreve uma meta clara e verificável, algo que dê para provar que ficou pronto, tá bom? Então, no nosso caso, a gente vai pedir para IA criar uma thumbnail pra gente, que é aquela foto que fica no vídeo do YouTube que você que tá me assistindo aqui, você clica, tá? E aí você coloca um limite. Então, ou você vai colocar, por exemplo, cara, crie 3 versões, crie tantas versões. Não, ou você coloca uma versão de qualidade, que é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? E você dá a IA uma forma de conferir isso. Então, qual que é o critério de conferência? Vai ser um número? Vai ser 3? Ah, crie 3 thumbnails? Não. Ou crie uma que dê a nota tal. É isso que a gente vai fazer, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Ela é um sistema completo que se repete, tá? Que se repete, se auto-observa, se autoavalia e ele toma a decisão de continuar ou não. Então é basicamente você colocando uma inteligência artificial com um objetivo definido, certo? É isso, é simples assim. E aí você pode perguntar, Ale, mas faz sentido para o meu uso? Cara, vou ser sincero com você, 90% das vezes, não. Por quê? Porque só faz sentido se é uma tarefa que ela precisa de repetição. Se é um prompt que vai rodar uma vez, crie 20 prompts para isso. Não precisa fazer um loop, crie até que faça 20. Não, tá entendendo? Se você não tem o porquê de um ciclo de autoavaliação, não faz sentido você colocar. Então, quando você olha, por exemplo, no meu dia a dia, eu não uso loops tanto assim. Eu uso quando eu tenho uma meta de qualidade, que eu tenho que ficar fazendo muitas iterações. Por exemplo, como que era a minha forma de criar thumbnails antes. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, sem, sem isso que a gente está fazendo, tá? Sem isso que a gente está fazendo. Eu tinha o Gemini, por exemplo. Deixa eu abrir aqui para vocês um exemplo de thumb que eu criei. E olha, criação de thumbnail premium não sei o quê. Aí o que que eu fazia? Eu criei a primeira versão. Ó, e aí você vê que esse senhor não sou eu, né? Isso daqui ficou ruim. Eu coloquei o prompt que eu queria pôr, veja só, é um prompt completo, não funcionou. Aí eu fui lá, eu, Alexandre, e eu criei a segunda versão. Aí eu testei uma foto diferente. Aí ele criou o meu irmão mais novo e mais bonito, né? Aí eu falei, poxa, eu vou testar uma terceira vez. Ó, aí eu fui fazendo a reiteração em cima dela porque eu não mudei a foto. Veja só. Eu mudei, ele criou o cara surfista, aí eu mandei trocar a foto, aí ele criou uma melhor, mas eu ainda tava com uma cara muito fechada, pedi um sorriso, ficou ruim. Aí eu falei, vou criar uma outra. Olha quantas versões, gente, olha quantas versões. Eu demorei o quê pra fazer isso daqui? Uma hora, aí ele criou uma foto que, pô, não gostei, ficou esse olhar seduzindo as pessoas, né? Não gostei. Aí eu fui pra última, que foi onde eu gostei. Ó, que foi essa daqui. Olha só, que foi a que a gente acabou utilizando. Aí criei uma versão para celular e tal, e foi, né, para Instagram. Mas assim, foram várias e várias iterações. E eu tinha o meu olhar crítico, que, poxa, faz sentido? Não faz. Tanto que essa thumbnail, abrindo para vocês, tá? Essa thumbnail, ela tá com uma taxa de clique de 4%. Então ela tá ruim, ela não tá performando dentro do que a gente fez. Do último mês, ela ficou em sétimo lugar de 10. Tá? Ela tá com uma taxa de clique ruim. Por quê? Que, cara, não é meu foco. Então eu falei, cara, vou resolver isso pro próximo vídeo, né? Eu não posso te falar quanto que ela performou, porque é o vídeo que vocês estão vendo agora. Mas a gente vai fazer juntos aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Dá uma olhada aqui. Ó, já tô com o meu Cloud Code aqui, eu tô rodando ele no cursor, tá? Mas não tô usando os agentes do cursor, tô usando o Cloud Code pra gente fazer juntos aqui. Olha só, eu gosto de deixar ele pra esquerda aqui, cara. Eu acho mais legal. Beleza, ó. A gente deu um clear. O que que a gente vai fazer, galera? Vamos buscar um prompt que eu criei e eu deixei lá dentro da Prompt Society.
Cara, se você não conhece a Prompt Society, olha só, essa é a minha comunidade. Isso daqui é tudo que eu sei de IA nela. Então eu coloco aqui, ó, a gente tem a comunidade, as pessoas conversando, olha, a Caterina falando aqui, o que aconteceu com o Fable, a gente tem o novo mascote, tem o Reg que a gente criou aqui usando Obsidian, plotando o rag que a gente criou no Obsidian. A gente tem skills, cara, são mais de 204 skills que eu mesmo faço. A gente tem mais de 60 agentes, 61 nesse momento. A gente tem prompt, cara, para dar e vender, ó, 103 prompts. A gente tem curso de A, então, poxa, Leo, eu quero Cloud Code. Cara, aqui, ó, a gente tem um curso de Cloud Code nesse momento. A gente tem curso de formação em vibe coding. A gente tem curso para criador de conteúdo. Cara, tem coisa pra caramba aqui, ó. É sempre eu falando, tá? É sempre eu falando. Então, ó, continua de onde parou. Aí a gente tem curso direto comigo, cara. Vários módulos, tá tudo aqui pra vocês, tá vendo? Vários módulos, opa, vários módulos, tudo acontecendo aqui dentro e ele é muito prático, ó. Então, por exemplo, a gente pega aqui, ó, e a gente tem é, com o computador aberto, terminal aberto. Então, assim, se você não tá na Prompt Society ainda, cara, entra. Você vai pagar menos que R$ 2 por dia, cara. Praticamente, pra estar aqui, né? Entra já, dependendo, já até aumentou. Mas o primeiro plano é R$ 45 por mês, mano. Pra você estudar comigo. Tá entendendo? Fica num grupo de WhatsApp direto comigo, um grupo VIP direto comigo, tem um com mais de 1.000 membros, outro mais seleto, que a gente separa em grupos menores. Então, você vai ter aula toda semana, aula ao vivo comigo, mentoria. Vem pra cá, cara. Se você não tá aqui, você tá perdendo. E eu quero você, tá bom? E se você não comprou, escreve aqui pra baixo pra mim por que você não comprou, se você não assinou e vem. E se você quiser, faz a tua primeira conta de graça lá dentro. Olha só. Mas o que a gente vai buscar, cara? A gente vai clicar aqui em prompts e a gente vai no marketing, tá? E aqui está, a gente vai usar essa thumbnail junto com o vidIQ, para buscar uma com uma nota maior que 85. O que é o vidIQ, Ale? O vidIQ é uma ferramenta que eu gosto muito, que ele te ajuda a ver a qualidade de vídeos que você fez, ele te dá notas, ele te ajuda a ter vídeos que performam melhor, tá? É essa daqui, ó, vidIQ. Ó, vidIQ. Free AI Thumbnail Maker for YouTube Videos. Dá uma olhada. Então ele te ajuda a não só thumbnail, ele faz várias análises do YouTube, tá? A gente vai usar isso daqui. Então a gente vai pegar aqui esse nosso prompt e a gente vai mandar lá pro nosso Cloud Code, tá? A gente vai mandar lá pro nosso Cloud Code. Deixa eu puxar para cá, tá? Ó, eu copiei daqui da Prompt Society. E aí eu só vou ter que mudar o início dela, cara. Só o início dela. Pronto, tô editando aqui e agora eu preciso colocar. Eu coloquei, olha, o título do vídeo qual vai ser, a descrição criativa que eu coloquei, né? Como que eu quero, isso é como que eu quero os elementos a princípio, mas depois ele vai reiterar. E agora eu vou colocar as imagens de referência. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar essa imagem aqui que eu tenho para thumbnail. Coloquei essa imagem aqui que eu tenho para thumbnail. E agora eu vou pôr a imagem do Cloud Code. Ó, e eu vou pegar Cloud Code Icon, que é aquele carinha que vocês conhecem, né? Esse daqui, veja só. E aí peguei aqui, ó, copiar imagem e vou colocar aqui também. Boa. É isso. E agora a gente vai mandar para ele ver o que ele vai fazer. Olha só, e ele ativou aqui embaixo, ó. Go Active. Então, ele acionou, ele ligou a função de loop dele. E agora ele vai começar a fazer as iterações e reiterações necessárias para entregar para a gente o que a gente pediu. E o mais legal é que, ó, ele já começou a trabalhar. Então, ele começou criando uma pasta para nós. E as thumbnails, a diretriz
é que o VidIQ, ele faz um ranking, um ranking não, ele dá uma pontuação. Então ele só vai parar quando tiver um score maior que 85. Quer dizer que vai ser chamativo. Bom, ele tem algumas diretrizes ali dentro. Volto com vocês agora com isso já feito. Nós começamos a criar, meus amigos. Então, dá uma olhada só. Ele foi criando para mim e me contando. A gente já vai abrir as fotos, tá? Ele tá fazendo isso agora, olha. Ele fez a V1, ó, fez a V1. Salva, confirmado, corrigir, manter fundo um pouco poluído, não sei o que. Ó, V1. Aí a V1, ele deu essa visão. Olha só. Corrigir, fundo um pouco poluído, iluminação do rosto não é ótima. Falta guia visual claro para o olho. Aí vou refinar. V2 refinada, rosto mais iluminado, seta de lupes maiores com glow, fundo mais limpo. Olha só. Então ele mudou. Ó. Mas ela ainda teve uma visão ruim, ó. 69, 52 a pontuação. Então é sinal que, assim, o que que o gerador de thumb lá tá usando, o vidIQ, ele tá falando, cara, desculpa, tá uma merda. Aí ele fez a V3, que ficou com uma pontuação de 81. Ó, ciclo dos agentes. Ele não tá usando o cloud, o íconezinho que eu coloquei por algum motivo que eu não tô entendendo. Não sei dizer o porquê. Aí a V4, ele ficou com 81, com 73. Então ele piorou, ó. V2 caiu para 52, não seguiu. O vinhete escuro nas bordas do rosto piorou muito o negative space. Cara, olha que massa. Aí V2 salva com o Core 52, agora refina a partir do V1. Então o que que ele fez? Olha só, ele fez o V1, aí ele deu a nota ruim, 69. Falou, cara, beleza, vamos arrumar a partir disso. Aí ele arrumou, aí ficou 52. Então ele falou, não vou usar isso como base, eu vou usar o V1 que está 69. Aí ele criou o V3, ó, 81, que foi esse. E aí ele refinou o V3. Ele refinou o V3. E o refinamento do V3 foi o V4, que a nota foi 73. Então ele falou o seguinte, cara, tá piorando. Agora vamos fazer o refinamento, ó. Esse foi o V4, que piorou. Aí ele explicou pra gente. O glow radial preenchendo o vazio com setas motion blue, laranja mais vibrante, não sei o que, salvando. V4 caiu para 73, passei da energia. Agora ficou caótico demais por causa do motion blue. A V3 continua melhor. Salva o V4 e volta a V3. Então ele criou e falou: não tá bom essa, volta para V3. E aí ele criou a V5, sujeito a ciclos maiores, preenchendo melhor o quadro laranja vivo, sem efeitos caóticos, salvando e pontuando. Olha lá. Só que a V5 e a V3 eu acho que são a mesma, ó. Teve alguma diferença? Eu sinceramente não vejo. Vamos colocar V5. V6, rosto maior, preenchendo a metade esquerda, quadro mais cheio, salvando e pontuando. Criou uma V6 com a minha cara maior. E, ó, deixou maior. E aí ele falou, cara, o ponto vai ser, a gente atingiu um platô. O negative space melhorou, menos 12, menos 14. O sujeito ficou mais dominante, mais 7, mas continua preso em 81. E lembra, por que que ele não parou ainda? Ele não parou ainda, galera, porque a minha diretriz é que ele só pare quando ele atingir pelo menos um score de 85. Então ele tá falando, cara, eu tô batendo 81 e não tô conseguindo. Aí ele chamou de volta a ferramenta, que é o VidIQ. V7, gradiente quente, creme, laranja, preenchendo. Aí ele criou uma V7. Por padrão, ele tende a baixar a pontuação. Vamos ver se isso aconteceu ou se eu vou queimar a língua. Vamos ver se aconteceu ou se eu vou queimar a minha língua, né? Ele já tá, para acompanhar comigo, ele já tá há 10 minutos pensando. V780. Isso é revelador. O gradiente eliminou totalmente o pênalti de energia. Ou seja, eu estou a um passo. Só sobra um pênalti menos 5 que me derrubou. Foi a nitidez. Próxima, manter os gradientes vencedor e recuperar nitidez. Então ele falando assim, ó, testei uma coisa aqui, não funcionou. Não funcionou. Tô perdendo nitidez. Agora ele vai chamar mais uma vez e eu acredito que dessa vez ele vai chegar no 85.
Caramba, cara, foi ótimo ver ele trabalhando e aprendendo. Foi muito legal mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês o que que ele gerou. Então, basicamente, eu joguei aquele prompt que vocês viram e ele começou a fazer as interações, tá? E aí, onde que ele chegou? Dá uma olhada aqui comigo. Já mostro a foto principal pra vocês, onde que ele chegou. Mas eu achei muito foda. Eu fui acompanhando um a um. Ele, cara, ele trabalhou por uns 20 minutos, quem sabe? Talvez um pouquinho mais. Mas o que ele foi fazendo? Dá uma olhada. Ó, ele começou. Versão V1, a nota 69, o que mudou? Base inicial, fundo com bloco laranja, não sei o que. E aí ela tinha ficado desse jeito aqui, ó. Que eu achei legal, pra ser sincero com vocês. Eu tinha gostado muito dessa versão. Mas o que eu gosto, ou o que eu deixo de gostar, não é o objetivo dele, entendeu? Não é isso que ele quer que eu goste ou não. Aí, 69 a nota. Aí ele foi pra V2, que ganhou 55. Ó, falou, cara, a vinheta escura piorou. V3, 81, fundo creme limpo, grande. Ele falou, pô, salva isso. Fundo creme limpo, fica bom. E eu tinha gostado bastante desse também. E aí ele parou de usar, ele não tava usando o Space Invader, que é aquele bonequinho do coisa. E aí em algum momento eu mandei pra ele, tá? Mas ele foi indo, cara, V4, Motion Blue, ó, por exemplo, V4, 73, piorou a nota. Aí falou, cara, o Motion Blue ficou ruim. O que mudou? Corte mais fechado, sujeito dominante na V5. Aí ele me deixou maior. Puf, na V5, na V5 na V6, desculpa, na V6, ó, o score de 81, aí ele deixou maior. Aí ele continuou indo, V8, V9, cara, fluxo de feedback, então a V9, ó, o que que ele fez? 82. E aí, cara, ele foi indo até que ele chegou lembra que ele tinha que tirar 85, né, na nota. E aí ele conseguiu 86 na V11. Ó, o que mudou? Ele deixou o negócio de mistério aqui e mudou minha cara. Só que ele colocou o ciclo dos, então não satisfez, porque o ciclo do quê? Entendeu? Aí ele continuou. Aqui ele deu uma cagadinha, né? Mas, cara, V3, V4, V5, V11. Ó, e aí ele foi indo, cara. Aí o que aconteceu? Ele foi melhorando, olha. Aqui foi a V12, aí ele teve a V14, vou pulando alguns, tá? A V14, 84, e anota aqui, ó, 86, só que não tava bom, 80, 84, aí ele parou, 81, 83, 82, 82, 82. Aí aqui, ó, cara, na V19 tava com 82. Aí que ele já mudou. E eu já gostei pra caramba, pra ser sincero. Só que aí chegou um ponto que ele falou aqui, ó. Ó, deixa eu achar. 79 não ajudou. Base mais pixel, mais texto correto, mais estável, 80. Já maximizei a saturação. O scorer pede explicitamente motion effects. Esse é o mais. Esse é o dever que ainda não testei nessa base. Saturação já esgotei. Salvo a V20 e refino a V18 adicionando rastro de movimento. Cara, aí o bicho foi indo. Ele, ó, na 21. Só o Generate muda o embed. Vou fazer mais uma geração combinando tudo que aprendi. Aí, olha como saiu. Essa foi a 21. Essa foi a 21. E daí, só que tinha 82. Ele falou, cara, vou fazer mais uma levando considerando tudo. Puf, 87. Né? Eu assustado. Cara, eu vou usar essa no vídeo, tá? Mas eu vou fazer um teste AB com essa outra que eu achei melhor. Vou subir as duas e aí vocês vão me dizer o que vocês acharam. Beleza? Então, o que que eu quero mostrar, cara? Isso daqui tá aqui na Prompt Society, tá? Se você quer o prompt, entra aqui. É só você copiar. Acabei de colocar. Mas, cara, loops servem pra mim? Pô, pra mim serve. Cara, isso daqui eu vou utilizar como padrão e isso vai me salvar. Cara, eu demoro 2 horas. Eu não sou designer, tá? E mesmo com IA, eu demoro 1, 2 horas pra fazer uma thumbnail boa, porque eu sou chato e eu quero é, que o vídeo chegue no maior número de pessoas possível. Então, assim, tem muita coisa para que você pode utilizar loop, mas tem muita coisa que você não precisa, entendeu? Se você vai fazer coisas que não exigem uma metrificação, cara, joga fora, não precisa usar o loop. Mas se você quer essa reiteração, faz sentido. E quando você olha, cara, é muito parecido com como que a gente treina modelo de rede neural aqui, né? Pelo amor de Deus, é muito parecido com o comportamento de um treinamento de rede neural. Por quê? Porque você vê que ele fica melhorando a acurácia, aí ele piora, daí ele melhorava, aí ele piorava, aí ele melhorava, até que a média vai ficando mais alta e ele estaciona em um canto. E é o que está acontecendo aqui, cara. Afinal de contas, o que a gente está fazendo é treinar esse modelo. Então,
Desculpa, é dar feedback para o modelo. Então, aqui ele entendeu o que precisava e lançou uma coisa diferente que funcionou. Tá entendendo? Eu vou usar esse e esse, eu vou usar as últimas duas, tá? Vamos ver qual que performa melhor, porque eu quero ver ter esse teste AB. Então, galera, por hoje é isso, tá? Se você chegou até aqui, cara, dá um like, comenta o que você quer ver aqui no canal, o que falta pra você aprender. Eu quero poder te ensinar, cara, o que você precisa pra impactar teu negócio, beleza? Ó, espero vocês numa próxima, tá bom? E por hoje é isso, beleza? Galera, vejo vocês no futuro.